Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo jóia? Como vai a quarentena? Enfim, vamos começar a disciplina de fenômenos de transporte. E hoje, numa aula de introdução, nós vamos falar, quais são os focos dessa disciplina. Então, vamos lá, vamos colocar isso no papel? Então, essa disciplina tem como foco o estudo do transporte de matéria, como primeiro item que nós vamos estudar, certo? Ou falar dele qualitativamente inicialmente, ok? E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O segundo transporte que nós vamos enfatizar é o transporte de momento linear. E o que é o momento linear? É aquela quantidade que a gente viu na Física 1, também conhecida como quantidade de movimento, e é definido como simplesmente uma grandeza vetorial, que é o produto da massa, que é uma grandeza escalar, pela velocidade, que é uma grandeza vetorial, certo? Essa é uma definição do momento linear. Mas também, há uma relação entre o momento linear e uma força, A derivada em relação ao tempo desse momento nos dá a força. E isso será interessante para nós nesse curso, ok? Veremos isso mais tarde. Outro transporte que nós veremos também é o transporte de energia. E o que é energia? Energia, por definição, é a capacidade de realizar trabalho. Então, de forma generalizada, nós podemos escrever o trabalho, W, como a definição que nós vimos lá na Física 1, que é uma integração sobre um produto escalar. E na Física 2, nós vimos que poderíamos escrever essa energia em termos da pressão e do volume, ou até em outras variáveis de estado, quando convenientes. Então, essa expressão pode ser escrita também como a integral sobre a pressão com um elemento diferencial de volume. Outro transporte que estudaremos, mas com menos ênfase, é o transporte de momento angular. Por definição, o momento angular é escrito como um produto vetorial entre um braço do momento, uma posição, certo? E o momento linear que foi definido lá em cima, tudo bem? Que é a quantidade de movimento. Então temos uma quantidade de movimento linear e uma quantidade de movimento angular, ou momento linear e momento angular, certo? Eles também podem ser quantidades transportadas, que nós estudaremos essa disciplina por meio de alguns fenômenos específicos. Nós estudaremos também a energia na forma de calor nessa disciplina, na última parte, como eu tinha citado no vídeo anterior, da ementa da disciplina. E isso é visto separadamente, ok? Da parte de mecânica de fluidos, principalmente. Essa disciplina pode ser resumida em duas áreas da física. E quais são elas? Então vamos lá. Áreas da física. Dois terços da disciplina corresponde a um estudo de mecânica de fluidos. E não é mecânica de fluidos, é fluidos mesmo, certo? É um substantivo. E um terço da disciplina, um terço final, corresponde ao estudo de termodinâmica clássica. Alguns conceitos fundamentais que teremos que ver são os seguintes. Vou colocar isso aqui em três conjuntos. As leis de conservação, e aí a conservação da energia, a conservação do momento linear e a conservação do momento angular. As leis de Newton, as três, certo? Primeira lei da inércia, a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, que é a ação-reação. Todas elas estarão englobadas, principalmente na parte de mecânica de fluidos. E terceiro, e não menos importante, as leis da termodinâmica.
Agora eu vou falar um pouco, né, sobre onde podemos encontrar, né, esses tipos de transportes. Então, um exemplo simples de transporte de matéria, que a gente pode verificar com muita facilidade, é o próprio movimento do ar, ou das águas dos rios, de uma enxurrada, por exemplo. Né, tudo isso é o transporte de matéria. Nós também nos movimentamos, né, e estamos transportando matéria. Uma pessoa, quando anda, também matéria está sendo transportada, certo? Então é algo bem simples, né, o transporte de matéria, ou seja, o transporte de massa. Né? Então qualquer objeto que tenha massa, necessariamente, né, ao se movimentar, transporta matéria, ok? Já o momento linear, ele ocorre sempre que um objeto com matéria se movimenta, ok? Mas ele pode ocorrer também, né, como fenômeno de transporte em situações onde o ente não possui massa, como por exemplo, né, um pacote de luz. Então a luz possui momento linear, mas não possui massa. Então a expressão para a luz não é exatamente essa expressão aqui, certo? Mas é um exemplo, né, de uma situação que não iremos estudar nessa disciplina, mas é bom ter uma noção, né, de que nós veremos alguns casos bem específicos de mecânica de fluidos, ok? Iremos considerar apenas as situações de objetos massivos se movimentando, ok? Né, cujo momento linear a ser transportado é dado por essa expressão aqui. E necessariamente ao se movimentar há também, né, um trabalho sendo realizado quando temos uma força, né, atuando quando o objeto está acelerado, e aí nós temos o transporte de energia também, juntamente com o momento linear, ok? Então nós podemos ter os três transportes aqui, matéria, momento linear e energia, ao mesmo tempo em um fenômeno só. Nós iremos estudar, né, cada situação devidamente para fazer as previsões, usando as leis, né, de cada um dos casos, ok? O momento angular, particularmente, que daremos menos ênfase, será tratado exclusivamente no conteúdo de vorticidade, que vai estar na segunda parte da disciplina, certo? Na segunda unidade, e lá nós vamos ver o que é essa grandeza chamada vorticidade e relacioná-la com o momento, ok? Mas identificar um vórtice, um furacão, um redemoinho, acho que é fácil para todo mundo. Todo mundo já viu, né, como que é um vórtice. Como exemplos de energia, nós temos energia mecânica, né, de um objeto que se movimenta, mas também podemos ter energia térmica, que é um outro estudo dessa disciplina, a parte de transferência de calor, ou transporte de calor, mas podemos ter outras formas de energia mecânica, né? Outras maneiras, outras manifestações de energia mecânica, como por exemplo energia cinética, energia potencial. Então nós teremos que escrever a energia conforme a necessidade do problema, ok? Embora essas duas expressões aqui sejam equivalentes, cada problema, né, terá a sua particularidade e nós teremos que adequar essa expressão para calcular as quantidades que nos interessam. Tudo bem? Uma vez que vimos quais são os fenômenos de transporte a serem estudados nessa disciplina, iremos começar agora o estudo da mecânica de fluidos, que é a próxima aula, tudo bem? A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço, até mais!